E nós abrimos a edição de Oeste Sem Filtro com a atualização da tragédia provocada pelos temporais no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, subiu para 90 o número de mortos. O estado registra ainda 131 desaparecidos, 362 feridos e 4 mortes estão sendo investigadas. Nesta segunda-feira, 5 corpos foram localizados pelas equipes de resgate no município de Roca Salles, no Vale do Taquari. Segundo informações dos bombeiros militares, as vítimas foram encontradas abraçadas dentro de uma residência atingida por um deslizamento de terra. Quase 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas pelas chuvas em 397 municípios do estado. Imagens de um satélite divulgadas pelo canal Space Today, do geofísico Sérgio Sacani, mostram o efeito devastador das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, quase 80% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas pelos temporais. E hoje a Prefeitura de Eldorado do Sul, município da Grande Porto Alegre, que teve a região central 100% alagada, pediu que a população saia da cidade. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Seguimos aí com essa cobertura a respeito da situação trágica aí no Rio Grande do Sul. A situação segue ainda muito difícil, a gente tem acompanhado, muitas pessoas aí seguem desabrigadas, ilhadas, muitas sem alimentos, sem ter onde dormir. Falamos ontem sobre a Porto Alegre, né, a capital vivendo aí um cenário de terra arrasada, praticamente população ali sofrendo com falta de abastecimento de água, de luz, de mantimentos, enfim, uma situação bastante preocupante no Rio Grande do Sul, Ana, e quero fazer um alerta mais uma vez. Ontem aqui em Oeste Sem Filtro, nós começamos uma campanha para arrecadar fundos, para arrecadar dinheiro, para destinar aí para a população do Rio Grande do Sul. A campanha foi um sucesso. Ontem nós encerramos o programa com mais de 1.400.000 e agora nós temos uma atualização que eu quero até pedir para a gente colocar na tela, Ana, se você me permite, antes do seu comentário. Já ultrapassamos R$2 milhões, R$2.127.800 neste momento. Lembrando que a campanha segue, não é só durante o programa que você que está nos acompanhando pode fazer a doação. Ao longo de toda a semana nós disponibilizamos tanto essa chave Pix que está aqui, ó, apoio@revistaoeste.com, e também esse QR Code que está aqui na nossa tela. É só você abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para também poder fazer a sua doação. E o nome da conta que vai aparecer então pela chave Pix é Sequoia Cultural Limitada. Então é isso, a boa notícia em meio a tanta tragédia, em tanta desgraça, Ana, é que já ultrapassamos aí R$2 milhões em doações. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu querido amigo Paulo Martins. Muito boa noite a essa audiência. E hoje eu falo de boca cheia, Paula, maravilhosa. As doações não param de chegar para a gente na Revista Oeste. As receitas já estão sendo disponibilizadas imediatamente para as pessoas. E aqui, Paula, é que nós precisamos falar da beleza dessa força e solidariedade que projetos confiáveis, né, que nós conhecemos da iniciativa da sociedade civil, o que isso está promovendo. Não há intermediador, não há mediador, não há partidos políticos, não há governo estadual, governo federal, não há sindicatos. Há simplesmente a ajuda que chega de vocês aqui para a Revista Oeste, através dessa chave apoio@revistaoeste.com, e imediatamente hoje nós já fizemos transferências significativas para quem está na linha de frente, na ponta do SOS, na ponta de quem está precisando, e numa logística impressionante. Gasolina para quem precisa de gasolina, remédio para quem precisa de remédio, jet ski para quem precisa de jet ski, brinquedos, alimentos, cobertores, limpeza. É impressionante a força do povo brasileiro demonstrado nessa tragédia, Paula, porque nós que eu digo, nós todos brasileiros,
Nós estamos muito cansados, né, desses políticos que vivem falando, né, nós vamos fazer, nós vamos pensar, nós vamos analisar, né, nós vamos buscar, vamos aprovar. Não tem vamos, é agora. Eu não quero nem dar um spoiler, porque daqui a pouco a gente vai falar dela, mas Simone Tebet, né, ela reflete essa fala que daqui a pouco nós vamos mencionar. A fala dela é tão abjeta, mas reflete o que é o governo atual. Nós vamos pensar. Por isso que essa ajuda de vocês, ela é muito importante. Eu lancei ontem aqui um desafio difícil, muito difícil para todos nós, de bater 10 milhões até o final de semana, para a ajuda do Sul, exatamente porque não tem esse nós vamos pensar, nós vamos analisar. Tudo já está sendo promovido para quem de fato precisa. Então, Paulo, eu deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento e o nosso pedido, né? Nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Todos nós somos gaúchos desde que essa tragédia aconteceu, e os nossos corações estão lá, e tem muita gente boa na linha de frente, viu, Paula? Tem muita gente boa fazendo acontecer, que não faz parte de sindicato, de partido político e de governo algum. Paulo Eduardo Martins hoje conosco, muito boa noite. Paulo, eu quero ouvi-lo, mas antes eu vou pedir aqui para a produção para a gente exibir mais uma vez a atualização aí dos números da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, neste momento, são 90 mortos, 134 desaparecidos, 362 feridos e 4 mortes em investigação. Além disso, quase 1,5 milhão de pessoas já foram atingidas aí pelas chuvas em 397 municípios do estado, Paulo. E chama a atenção que a gente trouxe essa informação da Prefeitura de Eldorado do Sul, aí um município que faz parte da grande Porto Alegre, Paulo, que teve a região central 100% alagada e chegou a pedir para a população para sair da cidade. Quer dizer, é uma situação de terra arrasada, de guerra, muito desesperador, muito preocupante nesse momento. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio. Boa noite, Piotr. Boa noite a você que acompanha a Revista Oeste, Oeste Sem Filtro, e a você que tem feito essas doações que farão toda a diferença. É um meio de chegar a sua ajuda até esse povo que precisa tanto. É muito valoroso tudo isso que vocês têm feito. Os números dessa tragédia, eles poderiam ser ainda maiores, não fosse a capacidade de mobilização da população. Esse voluntarismo, as pessoas com coragem que foram em busca de salvar as outras enquanto o salvamento oficial não chegava. A gente ouve histórias o dia inteiro chegando, imagens, enfim, vários exemplos, né, dessa coragem, desse comprometimento com o outro, e não fosse isso, essas estatísticas certamente seriam muito maiores do que já são, porque o que ocorre no Rio Grande com essas águas é uma força imparável, é algo indescritível. Veja, cidades alagadas, Eldorado totalmente tomada pela água. Eu vi um outro levantamento que dá conta que cerca de 80% dos municípios sofreram danos. Veja, o Rio Grande do Sul é um território grande, não é pequeno, é maior que alguns países da Europa. É praticamente o estado inteiro debaixo d'água, né? E isso tem um potencial de dano em vidas muito maior, é imensurável. E muitas pessoas foram salvas, certamente graças a essa mobilização espontânea, as iniciativas individuais, porque a ajuda do Estado ela chega depois, ela é mais lenta. Quando chega, nós temos visto um grande debate sobre isso, políticos que vão lá e prometem, o governo federal promete, o outro promete, a outro diz que não é a hora, né, enquanto a água está subindo na casa das pessoas e causando essa destruição. A nossa audiência que vai chegando, vai formando conforme a live vai transcorrendo, eu peço mais uma vez aí o apoio, né, para vocês doarem, tá aí o link, o endereço, né, apoiors@revistaoeste.com. A Ana já falou aqui do quanto o volume de doações
ele atingiu ontem e a gente tem uma meta de chegar a 10 milhões até o final da semana, que é super importante. Eu vi hoje em inúmeros grupos de WhatsApp iniciativas semelhantes. Já as pessoas estão agindo conforme elas podem. Se o cara tem um grupo de WhatsApp que ele mobiliza 10, 20 pessoas, está lá uma tentativa de organizar uma doação. Se é de grupo de empresários, está lá uma tentativa maior, porque eles têm mais condições de fazer. Enfim, ninguém está parado. Ninguém que tem consciência está parado. Porque tem uma ministra do Lula que aquela Aniele Franco, ela estava falando em voto já. Falou em recursos que o governo teria destinado ao Rio Grande do Sul e já pediu para o pessoal votar com consciência e procurar o TSE para regularizar o título. Assim, Olha, eu não tenho nem palavras para descrever uma atitude dessa, só palavrões. Então, é melhor eu parar por aqui no caso dela. E me comoveu muito essa história da família, que acho que no município de Eldorado foi encontrada, infelizmente, morta, né, mas estavam abraçados. Eles... aquele abraço que simboliza, olha, aconteça o que acontecer, estaremos juntos. E acho que é esse tipo de abraço que o Brasil tem que dar no Rio Grande do Sul. Aconteça o que acontecer, estaremos juntos. Sem dúvida, Paulo, nós vamos retomar o assunto aí da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e também da Simone Tebet. Logo mais aqui no programa vamos comentar as falas, as declarações das duas ministras do governo Lula. Mas antes, trazer uma história aqui para aliviar um pouco esse sentimento de angústia aí do Rio Grande do Sul, em meio a tantas notícias difíceis aí nesses últimos dias, né? Um aposentado de 102 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de vários dias sem conseguir deixar a casa onde morava, na cidade de Santa Teresa, a 150 quilômetros de Porto Alegre. O município, na zona rural do Rio Grande do Sul, foi alagado pelas chuvas e há dias o resgate tentava chegar até lá. A retirada do idoso e de parte da família só foi possível porque há 2 dias não chove na cidade. Mesmo assim, foi preciso o uso de um veículo grande para o resgate por conta aí da lama acumulada. E a gente, então, acompanha essas imagens desse senhor, desse aposentado de 102 anos, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Emociona, né, Piotr? Muito boa noite. Seja bem-vindo em meio a tanta tragédia. Tem muita gente ali, muitas equipes de resgate trabalhando intensamente desde a semana passada, desde que as chuvas começaram, para salvar vidas e para minimizar os estragos aí dessas chuvas. Boa noite. Boa noite, Paula, Silvio, Paulo, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. A gente viu há pouco, a Paula nos trouxe imagens de satélite das regiões afetadas no Rio Grande do Sul, algumas das regiões afetadas, e ali, naquela forma de enxergar o que a gente já sabe que é muito ruim, você vê o tamanho do drama. Daí que essa notícia de um aposentado de centenário, 102 anos, conseguiu ser resgatado. Isso é a força do ser humano quando ele se junta para fazer coisas boas. Quando ele supera autoridades completamente desconectadas da realidade, quando ele supera a gente deslumbrada do governo, quando ele ignora o governo, porque sabe que o governo, este atual um pouco mais ainda ineficiente, e diz, vamos resolver as coisas. E se junta às partes boas do Estado, como por exemplo o Corpo de Bombeiros, que está ali trabalhando, as equipes de voluntários, bombeiros civis, policiais, a gente das Forças Armadas, o pessoal da Prefeitura, da Defesa Civil, ou seja, pessoas que estão ali independentemente do que acontecer para fazer o seu melhor. E aí nós temos essa notícia que sim, é um alento, no momento em que nós temos, já são 90 mortos, é isso? 90 pessoas mortas, 131 desaparecidas, o que aumenta ainda mais a tensão por esse aspecto, porque com o tempo passando, pessoas desaparecidas, com a água ainda demorando a baixar, com toda a dificuldade, óbvio que a esperança é sempre a última, e você tenta mantê-la, mas
Quando a gente cobre essas tragédias, você sabe que o tempo é um inimigo de encontrar sobreviventes. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Mas esse é um alento e, obviamente, isso é esforço. Isso é resultado do esforço coletivo das pessoas que se envolveram para fazer o bem, Paulo. Enquanto você comentava, a gente estava exibindo ali as imagens por satélite, realmente são impressionantes, né? Mostrando a cheia aí dos rios, né? A dimensão dos estragos nessas cidades aí, dos rios aí, Jacuí, Pardo, Taquari e o Lago do Guaíba. A gente consegue ver por essas imagens aí de satélite. Tem umas do Lago do Guaíba que você vê, as ilhas praticamente sumiram. Para se ter uma ideia do tamanho de o quanto de água, o quanto subiu o nível da água no Guaíba, o rio ali que está em Porto Alegre, que vai desembocar depois na Lagoa dos Patos, e a gente vê, bom, está tomado completamente, né? Você vê, ó, uma parte da cidade, da área urbana ali completamente tomada. A tragédia é gigantesca, né? 80% das cidades atingidas, é um estado inteiro, 80% é muita coisa, é um estado inteiro que sim, vai precisar de gente que está no governo criativa, disposta, diligente, mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, né, Paulo?